Fala aí, nação rubro-negra. Hoje a gente precisa trocar uma ideia séria sobre o que está rolando no Mengão. Sem condições, não dá mais para aceitar as situações do Pablo, Thiaguinho no Flamengo. A torcida está impaciente e com razão. Vamos falar também sobre a atitude do Felipe Luiz, que deu o que falar nos bastidores. E, claro, sobre as novidades gigantescas do Mengão, incluindo as duas bets no manto sagrado. Tá demais, né? Então, já vai metendo like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada. Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje o vídeo tá cheio de detalhes que você precisa saber. Bora pro vídeo. Vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo de pós-jogo, porque o Flamengo estreou na temporada, estreou no Campeonato Carioca nesse domingo e com o pé esquerdo, com derrota. O Flamengo foi superado pelo Boa Vista, lá no Batistão, por 2-1, e a gente vai falar como é que foi o desempenho dessa equipe, que é uma equipe extremamente alternativa, com alguns jogadores já do elenco principal ou do elenco profissional, que não serão aproveitados pelo técnico Felipe Luiz. A gente vai falar como é que foi o desempenho do Flamengo nessa derrota por 2-1. Será que mereceu perder? Vou fazer aqui a minha análise em relação a esse jogo e também em relação à atuação individual de alguns atletas que eu esperava muito mais. Porém, não foi aquilo que a gente imaginava. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, pessoal, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser dar aquela moral financeira, tamo junto. O Pix está aí na descrição. E lembrando que se estiver procurando uma casa de apostas da KTO, tem outros esportes, tem futebol internacional também, o Real Madrid, muita gente fez a fezinha nesse jogo. Então é isso, cada jogo é único na KTO, a nossa parceira aqui no canal Vene Casagrande. Antes de fazer a análise sobre a derrota do Flamengo para o Boa Vista, uma curiosidade, informação que a gente trouxe aí recentemente, o Rodrigo Caio, ídolo da torcida do Flamengo, estava no Grêmio em 2024, não teve contrato renovado, está muito próximo de acertar com o Criciúma. Rodrigo Caio está com 31 anos, Criciúma, que vai disputar a Série B, fez uma proposta de 1 ano de contrato com a possibilidade de aumentar caso ele atinja metas que serão estabelecidas em contrato, e acabei de conversar com o dirigente do Criciúma que ele me confirmou que está próximo, bem próximo, que agora só depende do Rodrigo Caio. Vamos agora para a análise desse jogo do Flamengo, que marcou a estreia do Flamengo na temporada. Repito, um time extremamente alternativo. A equipe titular foi Diogo Alves, Daniel Salles na lateral direita, a dupla de zaga Pablo e Cleiton, Zé Wellington na lateral esquerda, os dois volantes Ryan, Lucas e Fabiano, Guilherme e Lohan fazendo a dupla de meia, Thiaguinho e Carlinhos no ataque. Antes de mais nada, gente, assim, embora o Flamengo tenha perdido, e muita gente vai falar assim, perdeu porque tá com a garotada, perdeu porque é um time alternativo. Não, gente, não perdeu só por isso. De verdade, foi um jogo horrível do Flamengo. Parece que o Flamengo nunca tinha treinado, esse Flamengo nunca tinha treinado junto. Parece que os caras voltaram das férias ontem e entraram em campo hoje. Não tinha uma jogada trabalhada, não tinha uma jogada ensaiada. Transição horrível, defesa-ataque. A marcação péssima, nenhuma marcação sob pressão. Nada. Eu não consigo dizer nada de maneira positiva em relação à atuação do Flamengo. Minto. Positivo mesmo, eu vou botar o goleiro Diogo Alves, que por sinal, para quem não sabe, para quem não se recorda, para quem está por fora, o Diogo Alves é um dos sobreviventes do acidente, da tragédia do Ninho do Urubu em 2019. E ele fez uma grande partida. Eu botaria o Diogo Alves como positivo. Foi importante. Ele salvou uns 2, 3 gols ali que o Flamengo poderia ter tomado do Boa Vista. Fora isso, nada, não salvo nada. Algum outro começou bem, por exemplo, Daniel Salles até que começou bem, o Zé Wellington até que começou bem, o próprio Ryan Lucas, um baita volante que eu considero, mas não adianta. Uma andorinha só não vai fazer verão, ele estava jogando sozinho no meio de campo. Negativo para mim,
Pablo, que foi o capitão. Gente, que partida horrível do Pablo. Eu tinha esquecido como o Pablo joga mal com a camisa do Flamengo. De verdade, parecia que ele era jovem e o Cleiton, parceiro dele de dupla de zaga ali, era o experiente, embora o Cleiton também não tenha feito uma boa partida. Mas o Pablo, se a ideia do Flamengo era, entre aspas, dar uma valorizada no Pablo nesse início de Campeonato Carioca, para quem sabe negociá-lo, melhor nem entrar em campo, porque só está desvalorizando o jogador. A partida que ele fez, gente, o primeiro gol do Boa Vista, o Pablo parecia que ele estava em outro mundo. Levou uma bola nas costas, uma bola aérea nas costas, assim, que não dá, nenhum zagueiro profissional pode levar uma bola daquela. E o Pablo, um jogador experiente, rodado, não pode sofrer um gol daquele. Eu boto muito na ponta do lápis em relação à parte física, porque o Pablo é um cara que sofre muito com a parte física. Mas no caso de hoje, foi erro de marcação, erro de posicionamento, erro infantil, que a gente poucas vezes vê em um zagueiro do nível do Pablo, tecnicamente falando. Foi um baita zagueiro, gente. Foi um baita zagueiro. E vou te falar, vai ser duro o Flamengo, entre aspas, se livrar do Pablo. Salário alto, para quem não sabe, quando ele estava emprestado ao Botafogo, o Flamengo pagava cerca de 60% do salário dele, de tão alto que é. Então o Flamengo preferiu diminuir o prejuízo a ficar com o Pablo no elenco. Um salário alto, ele não quer rescindir, esquece, ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo até dezembro de 2025 e ele não é o culpado é quem deu o contrato para ele, tal como o Carlinhos. Eu vejo muita gente criticando o Carlinhos, tem que sair do Flamengo. Não, gente, olha só, ele ganhou 3 anos de contrato da antiga gestão, ele não tem que aceitar qualquer coisa. Ele recebeu proposta da China, ele não quis ir, e daí? Ele é obrigado a ir? Se ele não entender que é melhor para ele, para a carreira dele, para a vida dele, e não só a vida dele, porque ele tem uma família, uma esposa, se eu não me engano tem até filho ou filha, enfim. Se ele não entender que vai ser bom para ele, para a família dele, ele não tem que ir mesmo não, ele não é obrigado. Não foi ele que obrigou, botou a arma na cabeça dos dirigentes do Flamengo no ano passado e falou, me dá 3 anos de contrato. Não. Ele foi mal, embora tenha feito o gol do Flamengo, foi ele que fez o gol, mas não fez uma boa partida. O Lohan, meu Deus do céu. Gente, sério, o que está acontecendo com o Lohan? Precisa ser investigado. Não é esse jogador que vem sendo nos últimos jogos. Eu sei que é o primeiro jogo na temporada, mas a forma como ele jogou hoje, mal demais. Muito mal. Eu vou falar do Thiaguinho. Eu nem queria perder tempo do meu vídeo falando do Thiaguinho, porque a gente já sabe o que ele vai entregar. Inclusive, eu considero um erro do Flamengo colocar o Thiaguinho para jogar e não colocar, por exemplo, o Felipe Tereza. Porque o técnico Kleber dos Santos errou. Ele demorou demais para botar o Felipe Tereza em campo, que é muito bom jogador, um bom atacante. Por que demorou tanto? E por que manteve o Thiaguinho durante tanto tempo em campo? O Thiaguinho tem contrato com o Flamengo até o meio de 2025, não saiu do Flamengo porque ele não quis, o Flamengo já havia aceitado a proposta. Encosta esse garoto, não dá rodagem, não dá visibilidade, não dá notoriedade e bota um outro jogador para tentar se destacar nesse início de Campeonato Carioca. Felipe Tereza, por exemplo, seria um bom jogador para iniciar essa partida, junto com o Carlinhos, junto com o Lohan, enfim. O Flamengo não foi bem nessa primeira rodada do Carioca, nessa estreia, mas não perdeu por causa da garotada, não perdeu porque esses garotos não sabem jogar. Pelo contrário, é uma base que foi campeã mundial com o Felipe Luiz como treinador, mas o reforço de alguns jogadores experientes deveria ter apresentado mais. E depois do jogo, o técnico falou sobre isso. Ele falou, o técnico Kleber dos Santos, no caso, estamos no início de uma preparação. Obviamente que a gente não está nada satisfeito com o resultado que aconteceu hoje. A gente vai evoluir bastante para as próximas rodadas e vai ter essa conversa interna com os atletas para que a gente possa melhorar nas próximas partidas. Ele falou também da relação dele com o Felipe Luiz. O Felipe está diariamente conversando conosco para alinharmos as ideias e termos um Flamengo só. A nossa ideia é realmente verticalizar as informações.
O Felipe tem conversado bastante comigo e com a comissão técnica. Inclusive, o alinhamento da área de fisiologia está bem alinhado. A gente está buscando essa verticalização das informações para quando ele precisar de algum atleta do sub-20, esse atleta já suba com as informações necessárias para jogar. Fecha aspas. Bonito, para de falar palavras bonitas, verticalização das informações. Kleber, não dá. Estão tentando falar a mesma língua para tentar melhorar a atuação do time, porque precisa melhorar. Não dá para apresentar aquilo que foi apresentado hoje lá no Batistão. Inclusive, o Flamengo saiu vaiado após o apito final. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Bota no Campeonato Carioca. Boa Vista vence 2-1. O Flamengo chegou ao empate com o Carlinhos após um chute do Lohan, mas o Flamengo teve uma péssima partida. Eu que zoei o Botafogo ontem, tenho que engolir seco, porque o Flamengo jogou mal. Mas eu vou dar um recadinho para botafoguense e para anti-flamenguista. O Botafogo é bicampeão da Taça Rio. E no Jornal Meia Hora, quem estava lá com possibilidade de ser o próximo tricampeão da Taça Rio era o Botafogo. O Flamengo hoje tropeçou também, vocês podem me zoar, podem tirar onda com a minha cara, tirar sarro, mas a verdade é que o Flamengo não é bicampeão da Taça Rio, tá? Botafogo é. Então o Botafogo tem mais é que ser zoado mesmo. Paciência. Agora, jogou mal demais. Eu vou falar sobre isso aqui também, ainda enquanto eu estou trazendo as notícias para você. Aqui o sol some, o sol reaparece, aí tem hora que o sol fica absurdo, aí a gente tem que colocar de novo o óculos, porque tá aqui na Flórida tá uma friaca danada. Eu tô aqui no Florida Gator Stadium, daqui a pouco o Flamengo tá treinando aqui, já estão preparando tudo ali embaixo, né? Vocês estão vendo, tá tudo o campo bonitinho, rapaz, uma beleza. E a gente trazendo as notícias do Flamengo para vocês, mas o Flamengo perdeu pro Boa Vista em Aracaju. Que tristeza pra torcida do Flamengo lá, né? Que tristeza. Não tem necessidade, perder pro Boa Vista, tá de brincadeira, né? Porra. Chama o Felipe Viseu! Porra! Lembra dessa? Vergonha! Time sem vergonha! Porra, não é possível perder pro Boa Vista, meu parceiro. Já começou assim? Porra, vocês estão de sacanagem, rapaz. O ano começar desse jeito, perdendo pro Boa Vista, não pode, porra. Boa Vista no Campeonato Carioca, parceiro. Pô, não pode. Perder pra Boa Vista não dá. Não dá, os caras tirando onda com a gente agora, porra. Tá de sacanagem, porra. Mas é isso, a gente vai trazer aqui agora mercado da bola, José Boto, rapaz, garantindo mais contratações no Flamengo. Felipe Luiz fez pedido especial aí à diretoria. Também quer implantar o sistema Jorge Jesus. A gente vai trazer para vocês quem revelou isso foi o Léo Ortiz, hein? São muitas notícias aqui agora sobre o Mengão e coloca aí, coloca o dedo no like e também na notificação, sabe por quê? Porque hoje ainda não vai notificar, hein, que eu sei, porque já foi, as notificações todas já foram gastas. Não vai notificar, mas se você ficar olhando aqui para ver se a gente já postou, você vai encontrar o treino do Flamengo à noite. Você vai acompanhar aqui todas as imagens do treino do Flamengo. E tão bombásticas, porque o Felipe Luiz tem feito aí tem parado tudo. O Felipe Luiz vai mudar tudo. Realmente, eu tô muito confiante com esse grupo que tá aqui. Agora, o grupo que tá lá no Carioca, meu amigo, eu vou te falar, não quero criticar os caras não, mas porra, que partidinha sem vergonha essa do Flamengo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, tá aqui dentro, viu? Tá frio, mas tá aqui dentro. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tá aqui, rapaz, tá sol ainda. A gente tá aqui nos Estados Unidos, no Florida Gator Stadium. Na verdade, aqui é Donald Disney Stadium, né? Onde o Flamengo treina, aqui está treinando já agora diariamente, começou ontem, começa a treinar todo dia. Vocês vão acompanhar as imagens do treino que rola aqui agora, enquanto está acabando o jogo, né? Enquanto a gente teve o jogo do Flamengo aí acabando do Campeonato Carioca, né? Infelizmente aí o Flamengo jogando muito mal, terrível, mas é um time ainda que precisa entrosar, é um time que tem muita garotada. O Carlinhos deixou o gol dele, mas ainda, né, quase que não pega na bola. Teve uma cabeçada bonita num chute do Lohan no travessão.
mas o Flamengo precisa melhorar muito aí ainda esse time que começou a disputa do Carioca, né, que estreou o Carioca. Então vamos começar aqui falando sobre essa situação de mercado da bola, porque a gente hoje conversou com o José Boto, né? A gente conversou com o José Boto lá no hotel do Flamengo, na concentração do clube, sobre a situação de possíveis reforços do Flamengo. Ele deixou claro que não, que o Flamengo não vai buscar empréstimo, que o Flamengo vai comprar jogador, vai contratar jogador. Só que o Flamengo não vai buscar jogador de 15, 20 milhões de euros. O Flamengo não está em apuros, não está aos saltos, como ele falou, não está em apuros, não está em desespero. O Flamengo está passando um momento difícil, ele assumiu que o Flamengo está passando um momento difícil. Tem essa entrevista na íntegra aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, tem no Shorts, tem também a entrevista do Léo Ortiz. A gente, no final do vídeo aqui, separa aqui alguns momentos importantes para vocês dessas duas entrevistas, que é muito importante a gente trazer, mas você pode acompanhar na íntegra aqui no nosso último vídeo aqui do canal. Estava na hora do jogo do Flamengo, então pouca gente assistiu. Mas então, o que a gente traz para vocês aqui com relação à questão de contratação é que o Flamengo está no mercado, sim. O Flamengo está no mercado, não vai deixar de contratar. O Flamengo está de olho, esperando oportunidades de negócio para trazer bons jogadores e que o Flamengo não vai piorar. O Flamengo vai se reforçar. O Flamengo não aceita ficar com um elenco pior. Ele deixou isso claro. E que jogadores, por exemplo, que são considerados do time principal, jogadores que são titulares e tudo mais, não vão sair. Não tem que especular mais isso, que não vão sair, né? Porque muito se fala a saída o Pulgar, ele não quer renovar, mas vai cumprir o contrato. O empresário já avisou que ele vai cumprir o contrato. Agora, tem outros jogadores, por exemplo, o Wesley. Além do Wesley, tem no caso, o Flamengo tem interesse no Wesley, tem no Gerson também. Tem outros jogadores também que interessam. O Fabrício já saiu. Agora, o Wesley não vai sair antes do Mundial, não vai sair antes do Flamengo conquistar tudo, como ele disse, que o Flamengo quer conquistar tudo, quer brigar por tudo, quer conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso claro, que o Flamengo quer conquistar o Campeonato Brasileiro. Aí você tem ainda a questão do Gerson, que é o principal jogador do time, que o Flamengo não vai perder a oportunidade de jogar essa temporada, buscando o Campeonato Brasileiro, jogar sem o Gerson, gente. Não tem a menor condição do Flamengo perder o Gerson. Então ele deixou isso tudo muito claro e que o Flamengo vai ao mercado sim, mas que jogadores importantes não vão sair, a não ser, gente, que chegue com uma proposta absurda, né, e ainda permita que o cara continue aqui pelo menos até depois do Mundial. Eu já falei isso para vocês. Ontem a gente estava falando que não tem nada disso de saída de jogadores que são considerados titulares. Muito se fala, o Bruno Henrique quer jogar no Atlético Mineiro, balela, conversamos com fonte ligada ao jogador que disse que ele nem cogita isso. Isso já foi descartado, o próprio Bruno Henrique já descartou, ele não quer sair do Flamengo, ele está de ontem para hoje, todo mundo falando, 5 milhões de euros para o Atlético Mineiro. Não vai sair, gente. O Flamengo não vai negociar o Bruno Henrique. Mas já vendeu o Fabrício Bruno, pode vender outros. O Flamengo hoje entende que o Bruno Henrique é um dos principais jogadores, que é importante no grupo. O Léo Ortiz, por exemplo, falaram de Juventus. A Juventus realmente tem interesse, mas o Flamengo não vai vender. Então, a não ser que os caras cheguem pagando um valor absurdo e ainda deixando o jogador permanecer por 6 meses, que eu acho difícil, aí pode ser que tenha negócio. Mas o Boto já falou, não entrem nessa história de que jogadores vão sair, que o Flamengo está passando sufoco. Ele disse, o Flamengo está numa situação difícil que ele e o Felipe já sabiam, antes mesmo dele chegar, eles já sabiam, mas que o Flamengo não está em apuros, não está em desespero e que ainda vai contratar, ok? Então essa é a situação do Flamengo, tá? O Flamengo não está em apuros, mas o Flamengo vai contratar e vai contratar sem gastar 15, 20 milhões de euros. Ele falou isso. Serão contratações mais baratas de jogadores que o scout definir. Agora, olha só, vamos lá. Falar aqui sobre a situação que a gente tem a entrevista também, teve a entrevista também do Léo Ortiz. O Léo Ortiz, cara, ele fez uma revelação que o Felipe Luiz, ele quer tentar fazer um esquema, e eu tenho aqui
interpretação disso aí, que ele disse que o Felipe ainda não conseguiu na temporada passada implementar o que ele queria para esse elenco do Flamengo por falta de tempo, porque não tinha tempo para resolver, para fazer isso, para fazer tanta mudança que ele queria, principalmente no setor defensivo, que o Felipe tinha dificuldade por questão de tempo e final de temporada de fazer, porque são mudanças que não são simples. Então ele deixou claro que o Felipe esse ano, com essa pré-temporada e que tudo mais, o Felipe vai tentar passar para os jogadores o que ele quer, e eu tenho para mim que ele está falando das linhas, que ele está falando da situação das linhas dos jogadores, que o Jorge Jesus fazia, pula uma casa, lembra que os jogadores dos outros times ficavam malucos? O Felipe Luiz quer trazer para o time do Flamengo os seus conhecimentos. Ele segurou a onda na primeira temporada. Vocês vão ver o Léo Ortiz, eu já vou começar aqui agora, já colocando esse trecho do Léo Ortiz, onde ele fala sobre as mudanças que o Felipe Luiz quer fazer. E aí a gente fecha com o que o Boto falou, com a entrevista do Boto. Mas as mudanças que o Felipe Luiz quer fazer e que ainda não fez, tá? E aí uma informação importante da gente trazer aqui para vocês é que, olha só, com relação à mudança também que foi pedido do Felipe Luiz, o Flamengo confirmou aí o jogo com Volta Redonda no Mané Garrincha, pedido do Felipe Luiz, quinta rodada, dia 25 de janeiro. Então, o Felipe optou por escolher o Mané Garrincha ao invés do Raulino de Oliveira em Volta Redonda por conta do gramado. Além disso, houve consenso interno por uma exceção sobre viagens desnecessárias para levar o jogo contra o Volta Redonda para a capital federal. Então, o Flamengo optou por essa situação, tá? O duelo entre Flamengo e Portuguesa deve acontecer em Uberlândia, jogo do dia 5 de fevereiro, tá? Então o Felipe Luiz participando ativamente dessas escolhas. Agora falar sobre o Juninho, que a gente vai ter aí a cobertura exclusiva do canal Paparazzo Rubro Negro de tudo que você... Cara, todos os momentos, você pode acompanhar aí todos os momentos que a gente trouxe desde o começo, que seriam 4 anos, vários detalhes da negociação. Então você acompanha sempre aqui com a gente. Olha, o Juninho chega ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, 15, 16 horas, a gente vai estar lá no aeroporto para fazer essa cobertura para vocês, o reforço aí chegando, ok? Então o Flamengo pagando 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais em 3 parcelas, sendo a última no segundo semestre de 2026. Esse é o formato que o Flamengo faz, para vender à vista, para comprar parcelado. E com isso o Flamengo melhora o seu fluxo de caixa, ok? Então ele chegando amanhã, você fica ligado que a gente vai trazer tanto aqui, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? A gente apresenta tudo daqui e tem equipe no Rio de Janeiro fazendo a chegada também. A gente consegue estar onipresente, estar em todos os lugares trazendo as notícias do Flamengo para vocês. Por exemplo, o Rafa Melo está com a gente está com o Rafa Melo lá em parceria e o Rafa está aqui comigo, né, cobrindo. E o Rafa está lá em Aracaju, infelizmente nessa péssima estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Eu zoei ontem o Botafogo, que perdeu e que estava rumo ao tri da Taça Rio, mas a gente pode zoar porque eles foram bi da Taça Rio. O Flamengo não, o Flamengo consegue se recuperar depois. O Flamengo sempre começa mais ou menos aí, primeiro jogo e tudo mais, é normal. Começa com a garotada, então a gente sabe que isso aí é normal, né? Faz parte. Agora, o Botafogo já é bi da Taça Rio, então tem que aturar. A gente deu uma zoada, agora fazer o quê? O Flamengo estreou mal de novo, no dia seguinte o Flamengo estreia mal, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, né? Chorou, mas estamos aqui esperando para trazer para vocês aí mais tarde imagens do treino do Mengão, que acontece agora. Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Olha só, para a gente trazer aqui para vocês que teve um assinante VIP aqui do nosso canal, o Túlio Mene, ele falando o seguinte, né, que além da venda do Fabrício Bruno de 7 milhões, o Flamengo deveria negociar o Pulgar por 5 milhões de euros, o Bruno Henrique por 5 milhões, o Carlinhos por 1 milhão e o Alan empréstimo 1 milhão. Que há também a possível venda do Igor Jesus. Então ele faz uma conta aí do Flamengo ganhando mais de 20 milhões. Ele está pedindo para o Flamengo, ele disse que o Flamengo deve negociar esses jogadores. Galera pedindo que o Flamengo deveria negociar sim, eu não, eu acho que o Bruno Henrique deveria ficar, viu, Túlio? Por mim ficava. E o nosso José Boto já falou que ficam, né? Que os jogadores que são considerados aí
titulares e que entram muito, o Flamengo não vai negociar, não vai dar mole, não vai dar mole. Não, ele disse não negociar, mas a gente sabe que ninguém é negociável, mas não vai dar mole, tá? Então a gente vai começar aqui trazendo essa notícia com relação aí ao Léo Ortiz, né, que falou do Filipe Luís, que quer implementar aí novamente um esquema de jogo aí, que ele precisa de tempo e tal, então deve ser aquele esquema de jogo do Jorge Jesus, aquele esquema das linhas, né? Então a gente fica aí ansioso para ver esse trabalho do Filipe Luís à frente do Flamengo. Vamos ouvir aí o Léo Ortiz e o nosso querido aí, o José Boto. Não, um cara muito gente boa, um cara que vem para somar, vem para ajudar. É um cara que não fala muito no dia a dia, né? Teve, assim, pouco contato com a gente, mas tá sempre, acho que, agindo por baixo dos panos, assim, organizando tudo que ele tem para organizar. Acho que é um momento que ele deve ter muita coisa para resolver também, porque é um momento de contratações, de rumores e coisas que acontecem, então, com certeza, ele tem muita coisa para ajudar a gente em relação a isso. Mas é um cara que vem com muita fome de vencer pelo Flamengo, de organizar da maneira dele. É um cara que teve muito sucesso no futebol, então espero que ele possa contribuir com a gente e que faça com que a gente tenha sucesso durante o tempo que ele estiver aqui. Bom, acho que as mudanças fazem parte do processo, quando há uma troca de gestão. Acho que é algo normal no futebol. Lógico, a gente fica triste pelos profissionais que foram, mas a gente também está disposto a conhecer novos profissionais que chegaram e que estão dispostos a fazer o melhor pelo clube junto com a gente. Então, a gente também está muito feliz de poder conhecer novos profissionais que vão nos ajudar a crescer e nos ajudar a conquistar títulos, né? Então, acho que é algo normal. O clima tá muito bom, um ambiente muito leve, um ambiente de quem quer vencer esse ano, de quem quer fazer um grande ano. Acho que a gente terminou de uma forma muito boa com o título da Copa do Brasil, mas a gente também sabe que podia ter alcançado mais ano passado em outras competições. Então acho que o grupo chega muito motivado. A primeira pré-temporada com o Felipe, é o primeiro tempo que a gente vai ter para ele colocar novas ideias, né? Nesse pouco tempo ele já nos falou algumas coisas que ele quer conseguir implementar, que ele não teve tempo, né? Porque chegou no meio da temporada, uma semifinal de Copa do Brasil. Alguns conceitos que ele tem, que eu acho que são mais complexos e que agora tem um tempo maior para poder implementar. Então, e com uma paciência maior, né? Como eu disse, chegou uma semifinal de Copa do Brasil, você não tem muito tempo para colocar coisas complexas, você vai meio que ajeitar algumas coisas da maneira que ele gosta. Então agora acho que ele vai ter esse tempo e a gente está aberto para poder absorver tudo o mais rápido possível. Ninguém faz perguntas, sou eu que falo. Ok. Só dizer aqui 2 ou 3 coisas, porque acho que é importante dizer nesta altura. Chegar no microfone da gente aí, por favor. Isso? Isso. Pronto, tá? Nós sabemos todos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Eu, quando aceitei, sabia disso. O Filipe sabia disso, mas dizer que também não estamos em saltos, que o elenco é muito bom, que por isso não nos preocupa não podermos fazer contratações daquelas de muitos milhões, mas não estamos em saltos. Não sai nenhum jogador que nós consideremos importante para a equipa. Não vai sair de certeza. Portanto, não vale a pena estarem a dizer que vai sair este. Hoje já li que saíam 5 jogadores. Não sai ninguém. Só sai jogadores que nós consideramos que não são tão importantes para os nossos objetivos. E os nossos objetivos, como já vos disse, é ganhar todas as competições onde participamos, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. A diretoria atendeu o pedido do treinador e Boto confirmou que o Flamengo está no mercado para contratar mais reforços para o Mengão. Eu até perguntei, ô Boto, é para pegar emprestado? Ele disse não, o Flamengo quer comprar mais jogadores. Começou o Campeonato Carioca, vamos falar do primeiro jogo oficial do Mengão na temporada 2025. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias
do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo aqui de Gainesville, nos Estados Unidos, porque daqui a pouquinho aqui vai acontecer o segundo treino do Flamengo nessa pré-temporada. Tá tudo pronto ali, os assistentes do Felipe Luiz já estão ali preparando esse segundo treino, lembrando que esse treino vai ser aberto para a imprensa, então a gente vai poder fazer imagens para você. Vamos inclusive transmitir esse treino ao vivo na Flazoeiro TV e depois a gente vai postar os melhores momentos no Redação Ninho e a gente está aqui fazendo a cobertura do nosso Mengão. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada por isso, cara. É muito importante que você se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, até porque amanhã, 3 horas da tarde, a gente vai entrar ao vivo direto do aeroporto do Galeão para fazer a cobertura da chegada de Juninho, novo jogador contratado pelo Flamengo. Então, se você não é inscrito, quer receber notificação na hora que o Juninho chegar, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento. Vou dizer um negócio aqui na moral, Flamengo monta um time de menino para disputar o Campeonato Carioca. Aí pega um jogador experiente, bota lá no time dos meninos, time dos garotos da base. Aí pega esse jogador experiente, dá a abraçadeira de capitão para ele. Flamengo perde o jogo de 2-1. Adivinha quem deu mole nos 2 gols? O jogador experiente. Eu tô falando do Pablo. Cara, assim, e é disso que daqui a pouco eu vou falar, que tá o cuidado da diretoria, de errar em contratação, cara. Cara, o Pablo, ele não é só no Flamengo, no Botafogo ele tava mal. Foi pro Botafogo no passado emprestado e foi uma temporada péssima, cara. Péssima do cara, mano. Pelo amor de Deus. Tipo assim, o Lohan, mano, o chutaço do Lohan ali no gol do Carlinhos, ele acerta o travessão, o Carlinhos pega o rebote, faz o gol, 2-1, tava 1-0, 1-1, Flamengo, pô, podendo implantar um ritmo de jogo, acabou mais uma falha do Pablo, e aí o Flamengo acabou perdendo de 2-1 para o Boa Vista nesse início de Campeonato Carioca. Tava assistindo o jogo aqui pelo celular, e assim, cara, a diretoria tem que chamar o Pablo, tem que ver o que vai fazer, tem que conversar, tem que, não sei, talvez até o psicólogo mesmo do Flamengo, trocar uma ideia com ele, porque, pô, a gente tá falando do Boa Vista, a gente sabe que é um time com menor investimento, talvez dos menores seja um dos mais organizados do Rio e tal, mas, pô, o Flamengo deu muito mole, mano. Pô, 2 mole do Pablo, 2 vacilo, cara. Na hora, pô, primeiro jogo do ano, já era pra começar bem, mano, começar ganhando, começar vencendo. Aí 2 vacilos, 2 gols, o Flamengo acabou não conseguindo vencer o Boa Vista, tomou 1-0, empatou e depois, infelizmente, 2-1. Bom, agora é esperar para ver o próximo jogo do Flamengo. É contra o Bangu, lá em Campina Grande. Chamar esses caras, conversar e resolver também. O Flamengo muito nervoso assim no começo do jogo, primeiro tempo principalmente. O Flamengo muito nervoso, parecia que a molecada estava muito afobada, assim, muito nervosa mesmo, né? Essa é a sensação que eu tenho assistindo o jogo aqui. Eu tô aqui do lado de fora esperando o treino abrir para a gente poder entrar, mas a sensação que eu tenho foi justamente essa. Um time nervoso, um time afoito, um time todo mundo querendo mostrar muito e tal. E aí é chamar a molecada também, conversar, ajustar isso. Eu acredito que o próximo jogo já vai ter baixado um pouco a ansiedade da garotada e o Flamengo vai jogar melhor e quem sabe aí conquistar esses 3 pontos, que para o Campeonato Carioca vai ser importante demais para o Mengão. Bom, falamos do jogo, falar agora aqui dos Estados Unidos, porque hoje o José Botto, ele convocou a imprensa meio que para um bate-papo, né, para poder conversar algumas coisas. E o que acontece é o seguinte, o Botto foi perguntado sobre negociação. Ele foi perguntado se o Flamengo iria contratar mais alguém, se o Flamengo iria trazer mais jogadores. Ele, antes de ser perguntado, antes de abrir as perguntas, ele fez um pronunciamento falando da situação do Flamengo, chegou a dizer que o Flamengo vai ter um ano muito difícil por conta de dinheiro e tal, que ele meio que deixou claro que os cofres do Flamengo não estão tão cheios como estiveram em outros anos. Palavras do Botto, isso foi gravado, isso foi transmitido ao vivo em vários canais. E aí o que acontece? Eu perguntei para ele, mas falei, Botto, vem cá, essa dificuldade, ela tira o Flamengo do mercado? O Flamengo está fora do mercado, não vai mais contratar? Ele disse que não. O Flamengo está no mercado e vai contratar. E aí eu insisti na pergunta, mas vai contratar o quê? Jogadores que estão em final de contrato, que viria de graça, que são conhecidos aí como oportunidades de mercado, ou vai contratar jogadores por empréstimo? Ele disse não,
nós vamos comprar jogador. A gente tem condição de comprar jogador. O Flamengo separou, né? Aí sou eu que estou falando. O Flamengo separou parte do orçamento para poder comprar jogadores. O Flamengo continua no mercado. Ele não falou sobre posição nem sobre prioridade, mas ele disse que o Flamengo, sim, está no mercado para trazer novos atletas. A gente sabe que agora o Flamengo precisa contratar um zagueiro para dividir ali o lado direito com o Léo Ortiz, principalmente depois dessa partida de hoje do Pablo. Tá muito claro que vai ser bem complicado para o Pablo ele conseguir ali ser o reserva imediato do Léo Ortiz. A mesma situação na situação da lateral, caso o Wesley saia, se bem que ele disse que não pretende vender nenhum jogador que é considerado titular do Flamengo. Ele falou sobre saídas, ele disse, não, a gente não quer vender nenhum jogador que seja importante aqui para o nosso processo. Ele falou que não iria sair absolutamente nenhum. Ainda falou, ó, pare de ficar falando que vai sair jogador, porque não vai sair. Se vocês lembram, o vídeo que eu trouxe hoje de manhã aqui, que o Flamengo tinha 3 propostas na mesa, Wesley, Pulgar e Carlinhos, e nas 3 propostas o Flamengo estava dificultando a saída dos jogadores. Eu até falei, ó, o Flamengo tá dando troco no mercado. O Flamengo tá se vingando do mercado. Tá fazendo com os outros times a mesma coisa que todos os times fazem com a gente. O Flamengo quer contratar um jogador, é uma dificuldade, é uma suadeira danada. Não se esqueçam que para trazer o De La Cruz, o Flamengo teve que pagar à vista ao River Plate. E agora foi vender o Fabrício Bruno e vendeu à vista para o Cruzeiro. É isso. Ó, o Cruzeiro quer comprar o Fabrício Bruno. Beleza, vamos vender. Quanto? 7 milhões de euros. Não, a gente quer receber os 7 milhões de euros à vista. A gente quer receber o valor à vista, no cash. Aí depois que vocês decidirem pagar à vista, a gente conversa. E aí o Cruzeiro veio, pagou à vista e levou o jogador. Então esse é o novo modus operandi do Flamengo nessa janela de transferência. Por falar em janela de transferência, deixa eu falar sobre o Juninho. Juninho chega amanhã, 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Então, a partir de 3h30, a gente vai entrar ao vivo direto do aeroporto do Galeão. Como assim, Flávio? Você está nos Estados Unidos, como é que você vai entrar ao vivo? A nossa equipe, quando eu vim para cá, eu já imaginei que poderia chegar algum jogador. Eu deixei todo o nosso equipamento de fazer live em aeroporto preparado para poder... caso chegasse algum jogador, a gente fizesse a cobertura. Então entra eu e o Mendonça, a gente vai entrar, eu daqui dos Estados Unidos, o Mendonça lá do Rio, do interior do Rio, e a nossa equipe vai estar lá fazendo as imagens da chegada de Juninho, novo reforço do Mengão. Então a partir de 3h30, né? 3h30 da tarde, aeroporto do Galeão, você tem um encontro marcado comigo nessa super cobertura, já deixa salvo. Por isso que eu falei que é importante você se inscrever no canal, porque aí assim que o jogador chegar, você vai ser notificado e você vai ficar por dentro de tudo que está se passando e de tudo que está se acontecendo. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de Felipe Luiz, que pediu e a diretoria atendeu. E agora está a poucos detalhes de ser confirmado. O que acontece é o seguinte, a partida entre Flamengo e Volta Redonda, ela estava confirmada que seria em Manaus. Por conta da logística, o Flamengo decidiu que não iria jogar esse jogo em Manaus. Daí um grupo de empresários quer levar esse jogo para Brasília. E o Flamengo tem 2 opções. Ou joga em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, ou joga em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E a decisão, ou o pedido do Felipe Luiz, é que o jogo aconteça em Brasília. Ele disse que uma viagem para Brasília talvez desgastaria menos do que uma viagem para Volta Redonda. Falou também sobre as condições mesmo, assim, Brasília, o estádio num todo, ele dá muito mais condições ao Flamengo, viaja um dia antes e tal, a depender ali, volta no dia do jogo, um pouquinho mais à noite, mas a ideia do Flamengo é justamente essa, viajar e voltar já o mais rápido possível para que se evite essa desgaste, né? Então a ideia do Felipe Luiz seria essa, o pedido do Felipe Luiz é que o Flamengo jogue, já que pode escolher, ele pede para jogar em Brasília e o Flamengo já deu sinal verde para o Volta Redonda, para que o jogo aconteça no Mané Garrincha e por um outro lado, tanto Volta Redonda como o Flamengo vão botar uma boa grana no cofre com essa partida na capital federal. Esperar para ver se vai se confirmar, mas o Flamengo já acatou o pedido do Felipe Luiz, agora depende do Volta Redonda, que se não me engano é o mandante do jogo, então depende aí só do Volta Redonda confirmar a venda da partida para Brasília. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. O jogador do Flamengo, esse titular, o Rennes da França, a pedido de Jorge Sampaoli, tentou contratar Eric Pulgar. Proposta de 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais.
com a lembrança de que o contrato do Pulgar se encerra em dezembro desse ano e ele já deixou bem claro que não vai renová-lo, pretende voltar à Europa. Ou seja, ou o Flamengo aceita uma proposta como essa, ou fica com o jogador ao longo da temporada e assiste a ele assinando um pré-contrato a partir de julho. Ainda assim, o Flamengo decidiu recusar a proposta do Rennes para manter, pelo menos enquanto não existirem propostas melhores, o jogador. Só para arrematar essa história, quero lembrar do caso do Atlético Mineiro, que recentemente passou por situação parecida com 2 jogadores, o Batalha, volante, e o Zarate, o meio atacante. Ambos tinham vínculo somente até o fim do ano, e o Atlético decidiu negociar os 2. O Zarate foi por algo na casa dos 2 milhões de dólares, enquanto o Batalha teve uma operação total de 1 milhão e 600 mil dólares. Batalha vai jogar no Boca Juniors, o Zarate será reforço do Racing. Só para completar o noticiário do Flamengo, rubro-negro tem proposta também pelo Carlinhos. Eu já havia contado em primeira mão que o Vitória, da Bahia, queria contratá-lo, depois teve a repórter até que chegou a desmentir essa informação, agora está todo mundo confirmando. Outra notícia importante, o Carlinhos também é alvo do Mazatlán, que é um time mexicano que se dispõe a pagar 800 mil dólares pelo empréstimo de uma temporada. Preciso falar agora sobre uma polêmica. A torcida pediu, o presidente Pedrinho atendeu, garantiu. Vou trazer um jogador em nível de seleção. E o grupo é muito forte. Eu sempre digo, Palmeiras e Flamengo estão há 8 anos na estrada, ganhando praticamente tudo, e você saiu do Flamengo campeoníssimo. O Cruzeiro, com esse time, com esse grupo, pela sua experiência, pela sua vivência e pelo que você ganhou, o Cruzeiro é o time que pode chegar mais perto de Flamengo e Palmeiras nessa temporada, porque as 2 equipes já vêm há 8 anos com grupo, tiram uma peça, põe outra, e o Cruzeiro está formando um time novo. Quer dizer, demanda um certo tempo para que as coisas aconteçam. É por aí, Fabrício? Claro que dentro de um investimento que é feito, você espera resultado, né? O resultado ele vai vir com certeza com o trabalho. A gente trabalhar, se dedicar, sempre no Rio de Janeiro eu enfrentei muito o Fernando Diniz, sempre admirei muito a forma dele de jogar e a forma principal de trabalhar, da forma que ele conduz os trabalhos, o relacionamento dele com o grupo. Eu acho que sem dúvida nenhuma a gente tem um grupo fortíssimo para brigar dentro das competições que temos para serem disputadas. Agradecer ao presidente Pedrinho pelo esforço na minha contratação, dentro de tudo que foi feito, de tudo que foi conversado entre nós. É um momento super especial para mim estar de volta e, sem dúvida nenhuma, voltar para cá e com a oportunidade de brigar por grandes títulos sem dúvida nenhuma, foi o que me motivou a estar aqui. Ô Fabrício, é um prazer falar contigo novamente. O que mudou daquele Fabrício que saiu bem jovem aqui do Cruzeiro, rodou, ganhou títulos importantes e agora retorna aqui para um novo momento da instituição? Quando eu saio muito jovem, né? Tinha já 22 a 23 anos e ainda era um pouco menino, né? Tinha jogado muito quando eu tive na minha passagem pela Chapecoense. Para mim, o que muda é a experiência que eu tive em 2 anos de Red Bull e em 3 anos de Flamengo. Flamengo é uma experiência incrível dentro que me potencializou muito no futebol. Então, assim, para mim, vivi momentos especiais, cheguei à seleção brasileira, mas sem dúvida nenhuma, quando eu tenho a oportunidade de voltar para casa, eu não pensei nenhuma vez, era o meu maior desejo. Conversas minuto sim com o Alexandre, com o Pedrinho, meu empresário. Então, feliz de estar de volta para casa, mais experiente, tô até com os cabelos brancos. Por tudo que eu passei, principalmente no Rio de Janeiro, em 3 anos intensos, 3 anos muito bem vividos, muito bem trabalhados, e gratidão por estar aqui e pela confiança de todos. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Cruzeiro na sua vida, na sua história, e não só de você, mas da sua família também. Como que o pessoal que está lá em Minas, você ainda tem parente lá em BH, como que o pessoal reagiu, como que está o sentimento e a expectativa de todo mundo na sua casa? Assim, eu cheguei ao clube com 16 anos, né? Então foi o clube que me projetou pro futebol. Sem dúvida nenhuma, gratidão eterna por tudo, porque talvez se não fosse o Cruzeiro eu não sei o que seria da minha vida, né? Então sempre trabalhei, sempre lutei para conquistar meus objetivos, nada foi fácil. Minha família, todo mundo é de Belo Horizonte, todo mundo é de Minas, então é uma negociação que ela se arrastou muito e eu já sabia dela há muito tempo, que a gente vinha conversando. Mas assim, todo mundo foi ficar sabendo nos últimos dias, mas é uma operação que ela já vinha acontecendo há muito tempo.
E eu literalmente vivi a frase que é muito falada no futebol. Não é verdade que dure 24 horas no futebol. Foi muito difícil acompanhar todo o processo de negociação. Eu sempre estive por dentro do processo. E muitas coisas sendo acordadas e mudadas, enfim. Mas feliz de estar aqui, família toda feliz por eu estar voltando para casa. É um momento super importante para mim estar do lado dos meus pais e das pessoas que sempre acreditaram no meu potencial e no meu futebol. Fabrício, o Alexandre falou ontem, falou hoje também que você participou realmente ativamente, sempre perguntando se estava certo, se esforçando bastante para vir para o Cruzeiro, cobrando, né, que você conseguisse chegar ao Cruzeiro. Eu queria que você explicasse como foi isso. Você cobrou bastante da diretoria do Flamengo para conseguir realmente realizar o negócio, e por que essa vontade tão grande assim de voltar ao clube que te projetou? Cara, Flamengo sempre foi um clube especial para mim dentro do que eu vivi no futebol. Acho que o que eu vivi no Rio de Janeiro em 3 anos, 150 jogos, 4 títulos conquistados, fui muito feliz. Mas também tive momentos tristes dentro do clube. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho motivo nenhum para reclamar do clube. Pelo contrário, somente agradecer. E, cara, eu carrego comigo no futebol, que eu estou no futebol, tenho 28 anos e tenho muito a entregar para o futebol. E talvez quando eu tenho um posicionamento que eu não faço parte do perfil, que eu preciso, tem coisas em mim que não interessa ao treinador, e, cara, eu sou um tipo de cara que eu vou me posicionar. Independente de estar certo, na minha visão, eu tenho que me posicionar. Eu sou esse tipo de cara que trabalho e lutei tanto para conquistar as coisas na minha vida, nunca foi fácil. Então, quando eu tenho a oportunidade, aí sim eu manifesto, porque eu acho que chega um momento que você tem que ser firme, tem que ser duro naquilo que você deseja. Em momento nenhum eu corri da responsabilidade, em todo momento eu pedi, foi eu mesmo que pedi para ser negociado, porque primeiramente que não é qualquer clube que tá me interessando por mim. É o clube que me projetou, eu sei do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube, de gratidão por tudo que eu vivi, mas eu tinha esse sentimento por como eu saí na época. Eu não sou leigo para falar que eu não sei o que aconteceu, porque eu sei de tudo que se passa. Mas talvez se não tivesse acontecido, eu não teria me tornado o jogador que eu me tornei. Em 6 anos fora, aprendi muito, eu vivi muita coisa muito interessante que hoje eu posso vir aqui e externar para todos do clube, passar como experiência, apesar de ser um cara jovem, mas eu sou um cara rodado. Eu saí do clube com 19 anos para disputar uma competição pela Chapecoense, onde que ali também alavancou minha carreira, me deu uma base muito, muito sólida para eu ser o jogador que sou hoje. Mas a partir do momento quando eu tenho minha coletiva, na minha apresentação lá, eu falo que no momento que eu me sentisse um pouco desconfortável, eu precisava sair. Eu tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar no futebol, eu preciso jogar, eu preciso aparecer, eu preciso voltar por radar de seleção. E o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um time que me dá totais condições para isso. Eu fui na seleção com o Matheus Pereira, eu fui na seleção com o Ilha, são grandes jogadores. Então, assim, eu tenho que me posicionar. Talvez as pessoas vão achar que o Fabrício correu do desafio de brigar por posição. Não é correr pro desafio. Quando aparece um clube desse tamanho no radar para mim, eu não penso nem meia vez antes de vir. Tive sim inúmeras ligações com o Pedrinho, inúmeras ligações com o Alexandre. Foi um processo difícil e doloroso para mim. Eu praticamente não tirei férias, que eu ficava com a minha cabeça sempre vidada e pensando nisso. A minha esposa mesmo falava, pô, amor, você tá todo mundo de férias e você é o cara que tá mais preocupado com isso. Mas é o que eu falava com ela, assim, hoje tudo eu tô preocupado porque é a minha carreira, é o melhor para ela e para os meus filhos. Tenho o meu filho de 3 anos e tenho minha filha de 2 meses, então eu tenho que sempre procurar entregar o melhor para eles. Porque eu sou um cara simples, vivo do pouco, mas eu tenho trabalho, me entrego para fazer tudo melhor para os meus pais, para o meu irmão e principalmente para minha esposa e principalmente pelos meus filhos, que são 2 pessoas que vai depender sempre de mim. Então, desafio, eu sempre gostei desse tipo de desafio. E quando você tem um Cruzeiro, que é um clube especial, é um clube da sua cidade, é o clube do meu coração, eu tenho que me posicionar, porque eu nunca fui esse cara covarde de ficar se escondendo atrás das coisas, eu sempre vou botar a cara a tapa. Isso foi uma coisa que eu falei com o presidente, precisar de botar a cara a tapa, eu vou botar. Porque eu fiz assim, ela que me conhece do Rio de Janeiro, ela sabe que em muitos momentos de crise lá eu fui o cara que botei a cara a tapa e não tem problema nenhum em tomar tapa. Estou aqui para isso, nunca vou me esconder. Então eu fico feliz de estar aqui, feliz pela oportunidade de estar de volta e prometo que entregar resultado, garra, vontade nunca vai faltar. Ela é muito importante, né? Porque mostra, inclusive,
o papel seu dentro dessa pré-temporada que está sendo feita, né? Que é leve, a gente está sentindo um clima leve, mas também tem muita intensidade dentro de campo. Mas dentro disso, eu até queria te perguntar uma coisa, que você falou um pouco de história, né? Aí tem uma retomada sua nesse caminho, nessa rota do Cruzeiro, do Dudu, que também é um baita de um jogador. Aí você vê o Lucas Silva, que está nesse processo. São jogadores que são forjados no Cruzeiro, sabem o que é esse DNA do Cruzeiro. O quanto isso pode ser importante para a Gabi, que está chegando, para outros que estão chegando, Bolacia, Eduardo, para vocês passarem também esse sentido do que é o Cruzeirão. Cara, o Cruzeiro para mim, eu volto a falar, sempre foi especial. Conheço o clube como poucos, talvez por já ser um cara de arquibancada que viveu tudo, que já acompanhou todo esse processo do Cruzeiro. Eu chego no Cruzeiro em 13, mas mesmo já estando aqui em 13, 14 eu frequentava arquibancada, então eu sei muito bem o que é esse clube. A Libertadores que o clube perde, chorei como menino porque é um sentimento de um torcedor. Você citou o Dudu, cara. O Dudu, nesse período todo, talvez eu falei muito mais com o Dudu e o Gabi no telefone do que com a minha esposa. Porque são caras vencedores e cara vencedor quer ter cara vencedor, muito vencedor do lado. Então o Dudu ele me ligava muito, falava Fabrício, vem. E quando você tem esse tipo de jogador te convidando, eu me sentia assim, caralho, eu preciso estar com esses caras. Porque o Gabi, eu fui vencedor com ele no Flamengo, o Gabi tem uma história maravilhosa lá, eu fui vencedor com ele. Então são caras assim que... Mas eu já tinha falado com o Gabi quando a gente fomos campeões da Copa do Brasil, eu avisei ele, falei, Gabi, tu tá indo pra um clube, mano, que é fantástico, tenho certeza nenhuma que você vai ser muito bem recebido. O povo mineiro, ele tem esse acolhimento e o Gabi, primeira semana que ele chegou, ele falou, caralho, mano, tô encantado, velho, com o Belo Horizonte, pela forma que somos recebidos, falei, o clube vai ser do mesmo jeito, porque esse é o jeito do povo mineiro, é a forma de cativar as pessoas e só quero que tanto ele, o Dudu já conhece, mas principalmente o Gabi que está vindo do Rio de Janeiro, que ele seja feliz aqui nesse clube. Luiz não contaria, né, com você, não se encaixaria no perfil do clube. Eu queria saber se você teve uma conversa direta, franca com ele e também nessa questão aí do perfil do Gabigol, que você falou, que falou bastante com ele nas férias. Lá na final da Copa do Brasil, eu lembro que eu te perguntei a respeito da saída do Gabi, como tinha impactado essa notícia no campo. E você me respondeu, ele deve ir para o Cruzeiro. Já estava certo? Ele também já estava fazendo a campanha para você vir para cá? Sim, o Gabi... Primeiro eu vou falar da relação com o Felipe, né? O Felipe é para mim, um irmão que eu tenho no futebol. Eu acho que foi um dos caras que melhor me recebeu no Flamengo quando eu chego. E ele sempre admirou muito a minha carreira para estar no Flamengo. Tive momentos difíceis, tive uma lesão muito séria, mas eu nunca... Foi um cara que eu sempre respeitei tanto como jogador, como treinador. E eu, Fabrício, eu sei separar muito bem as coisas. Tanto o lado dele como treinador e o lado dele como pessoa. O Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Tenho 9 anos de carreira, quem me conhece sabe, eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui um cara muito sincero, direto e honesto. É melhor ser um cara sincero e honesto diretamente com quem tem que ser, do que ficar falando as coisas e dando letrinha. Não é o meu perfil fazer isso. Eu prefiro chegar e ser direto. E eu fui direto com ele, ele se posicionou e tá tudo certo. São escolhas. Amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que estava torcendo para acabar lá o contrato, para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo, o Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. A mudança não se dá pela opção dele, pelo contrário, eu respeito muito o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Cleiton, até o próprio Davi Luiz, eu tenho muito respeito e admiração por todos eles. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro.
viver coisas grandes no clube do coração, tá de volta a Belo Horizonte e sem dúvida nenhuma a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, da mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Estamos nos mesmos patamares para mim os clubes, pelas potências que são, pelos elencos que tem. Então é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito, muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado, isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Pelo contrário, todos os treinadores são extremamente cuidadosos e carinhosos comigo. Eu posso ler a mensagem que ele me mandou anteontem, me desejando sorte e falando o quanto eu fui importante para ele dentro do processo no final do ano passado, a título de Copa do Brasil. Ele falou, Fabrício, se você soubesse o tanto você foi importante para mim aqui dentro, eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez, segue sua carreira, seja feliz porque você merece. Talvez se eu tivesse algum problema com ele não me mandaria essa mensagem. Então eu tenho um ótimo relacionamento com o Felipe, muita coisa que é falada lá fora, eu venho aqui para desmentir, porque muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Então muita gente, é muito fácil ficar sentado lá dentro no ar-condicionado e só redigindo aquilo que tem que ser falado. Aquilo é o famoso caça-like. Eu não sou esse tipo de pessoa, não estou aqui para viver isso. O Rio de Janeiro, ele, infelizmente, não sou todos, mas a maioria é esse tipo de jornalista. Então isso para mim é uma coisa assim, muita gente reclama disso, tá? Muita gente reclama da forma que é conduzido esse processo. E o que eu falei, eu precisava sair, eu precisava respirar novos ares, eu precisava voltar a jogar para eu estar no radar de seleção. E o Felipe, eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, e o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Ele falou, Fabri, não só ele, mas também o diretor técnico, entendeu o lado humano, entendeu tudo o que se passava e o meu lado profissional. Então, assim, com ele sempre foi uma conversa transparente. Eu cheguei a representar no clube na quarta-feira, conversei muito com ele. Ele falou, Fabrício, seja feliz, cara, é o que eu torço por você e muito. Então, talvez se o cara tivesse briga com ele, não teria acontecido isso. Inúmeras conversas, inúmeras ligações, talvez por ele saber o jogador que eu sou, pela qualidade que eu tenho, por tudo que eu posso entregar aqui, igual eu entreguei no Flamengo. Então, só peço que é o que eu falei com ele, é comprometimento. Acho que acima de tudo a gente tem que ter comprometimento, independente do clube que a gente esteja, porque no final de tudo ele que é um cara muito midiático, ele é referência para muitas pessoas e no final de tudo é esse carinho, essa simpatia que fica. Fabrício. É isso aí, nação rubro-negra, o clima tá fervendo nos bastidores do Mengão. E a entrevista do Fabrício Bruno só deixou tudo ainda mais exposto. Ele comentou sobre a liderança de Felipe Luiz e a importância dele no elenco, né? E deixou também bem claro que ele saiu justamente porque o Felipe Luiz não queria usar ele no time. E ainda deu aquela moral pro Gabigol, que mesmo em momento de pressão, segue sendo peça-chave no time do Cruzeiro. Agora fica a pergunta, será que essa união do grupo é suficiente para eles dar a volta por cima? Não sabemos, né? E vocês viram aí, né? Juninho chega hoje no Mengão. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos e as notificações aqui do canal. Todas as novidades do Mengão em primeira mão. Lembrando de deixar os créditos para Frazoeiro, Paparazzo, Vene Casagrande, gente, né, que nos apoiaram aí nesse vídeo. E também TV Cruzeiro, Cruzeiro Esporte Clube. Isso mesmo, gente. Muito obrigado, né, por vocês assistir, né, aqui nosso vídeo. Lembrando de deixar os créditos também para a Nicola. Isso mesmo. Então, gente, até o próximo vídeo, nação.